Olá, meu nome é Daniele e é com imenso prazer que a Casa Sol traz para vocês um programa que está sendo preparado com muito carinho. Lá em casa é uma temporada com 4 programas e juntos conheceremos as histórias dos nossos arquitetos da cidade e da região. Para essa primeira temporada, pensamos em alguém que é destaque em todo o Brasil e nascido em nossa cidade. Roberto Cimino nos mostrará este mundo, este universo da arquitetura e da arte. Nesse primeiro episódio você confere um pouquinho da vida profissional de Roberto Cimino. Roberto, por que arquitetura? Como foi essa descoberta na sua vida? Naturalmente, porque é um processo natural de uma vivência, de uma formação, de uma criação, né? Isso eu acho que para mim, a minha maior, pode-se falar em universidade que forma, ou escola que forma. Eu acho que todas elas formam, ou seja, dão uma certa formação, porque ninguém sai formado. Formado me parece produto acabado, e a gente não é produto acabado. Está sempre em processo de formação, né? Mas eu entendo que a minha grande escola foi na minha infância e foi na minha adolescência e também um pouco na juventude, muito em contato com aquilo que o meu universo, o meu entorno me oferecia. Isso eu posso falar que vem da figura do meu pai, que tinha um grande amor pelas artes, pelo cinema em especial, e eu também, por afinidade disso tudo, eu fui me aproximando muito desse universo dele e tendo contato direto com isso. E esse contato foi me dando, sem que eu percebesse, um treinamento de olhar, da vida, mas principalmente da imagem, né? E acho que em todas as artes, e eu coloco a arquitetura como sendo uma arte que tem uma somatória de várias nela, né? Principalmente as artes plásticas, né? O cinema, que é a 7ª arte, ele tem todas também. A imagem é a grande força do cinema, né? Porque no cinema você conta uma história através da imagem, né? No livro você narra a história através da narrativa, da escrita, né? No cinema você pode se utilizar com uma história a partir de um livro, mas ele não é um livro, ele é a imagem que conta a história daquele livro através da imagem. Então isso é o cinema. E então eu tive essa formação desde pequeno, e isso eu acho que me deu o caminho que eu cheguei, de alguma forma, né? Nisso que você me perguntou, que é na arquitetura. É importante falar isso pelo seguinte, naquele momento lá atrás, o meu grande desejo seria fazer cinema. Isso estou falando nos anos 70. Só que não havia escola de cinema no Brasil. Existia uma faculdade específica como existe hoje. Então, quem tinha esse desejo, ele buscava profissões correlatas, que tinham uma correlação com essa questão da arte, da imagem, tarará. E a arquitetura era uma delas, né? Já que eu também tinha a habilidade nas artes plásticas, que eu sempre tive, uma coisa natural minha. Então a arquitetura nasceu daí, do meio no qual eu fui formado, que me foi apresentado todo um universo rico, e dentro desse universo eu comecei a escolher o caminho que eu queria. Eu tinha também uma grande aptidão, gostava muito das ciências exatas, gosto muito, tanto que minha formação acadêmica é na engenharia civil, né? Naquele momento, eu acho que é o momento que a gente está na dúvida, vou por aqui ou vou por ali. Como havia um leque um pouco mais aberto para mim, que seriam exatas, arquitetura, artes plásticas, cinema, que não havia, mas estava ali como
alguma coisa que me atraía, eu naquele momento busquei engenharia civil, o que hoje eu agradeço o fato de ter eu mesmo me oferecido isso naquele momento, porque ela me é de grande importância no meu trabalho. E a arquitetura, ela veio antes disso tudo. Eu sempre pesquisei muito, já adolescente, jovem, bons arquitetos, o contato, a visita, ou até o estágio em alguns escritórios de arquitetura, mesmo fazendo engenharia. Então é uma coisa que eu fui aprimorando e fui eu mesmo me oferecendo através do exercício, da pesquisa, do interesse, e entendi que era esse o meu caminho. É nítido ver essa paixão sua pela arte. E muitas vezes as pessoas têm essa tendência de separar a arquitetura, né? Eu só desenho, só rabisco. E aí a gente vê que você vem com uma arquitetura muito completa de construção. Eu até aí já entro do lado da engenharia, que a engenharia te traz toda a parte técnica. Aí já entra toda a sensibilidade que você tem pela arte, pela beleza, pelo cinema. Então eu acho que isso foi um fato extremamente positivo para você, Roberto. Eu acho que... Acredito que sim, eu vejo que foi. Hoje a gente entende que isso tudo só enriquece e acrescenta. E acho que, na verdade, as pessoas, eu acho que as escolas, as universidades, deveriam dar um ensino mais total, mais abrangente, oferecendo uma gama maior de informações. É claro que hoje as universidades, já de algum tempo, elas buscam a especificidade da coisa, né? É você fazer curso de tal coisa, então é naquilo que você se aprofunda sempre, né? Mas eu acho que para você fazer aquilo que você deve fazer exatamente, mas você tem que ter todo um arcabouço de informações outras paralelas que enriquecem esse processo e que dão e que nos formam, né? Não dá para eu dizer, por exemplo, quando a gente vai fazer a iluminação de um projeto, seja de uma residência, de um projeto comercial, a luz eu acho muito importante. Claro que a luz do cinema é a luz do cinema, a luz do teatro é a luz do teatro, cada um tem a sua luz específica Mas eu comecei a buscar essa coisa da luz já lá atrás, quando eu via grandes imagens, por exemplo, eu sempre cito Antonioni, que é um grande diretor italiano que fazia os filmes. Eu acho que o auge que ele atingiu foi quando ele fez O Eclipse, A Noite e A Aventura. É uma trilogia, são 3 filmes em preto e branco, tem uma fotografia deslumbrante, que é uma aula de luz. Isso, claro que eu não vou fazer dentro de um ambiente, mas aquele rigor, aquele cuidado da importância da luz é muito importante em qualquer situação, principalmente numa residência, no escritório, no ambiente que você esteja, seja lá qual for, dependendo do que você faz, a luz tem uma importância fundamental. Então eu entendo que, quer dizer, essa informação
que me foi dada lá atrás, ela tem uma função hoje muito importante. Você não separa a arquitetura nada. Não Você se faz separa. Tudo muito completo. Acho que as coisas não são fragmentadas, como a vida não é fragmentada. Não é isso ou aquilo, né? Eu acho que é tudo. Por isso que talvez você não tenha aquela frustração, ah, não fiz cinema, ah, não fiz artes, porque você não separa. Isso, você consegue trabalhar eu tudo de alguma junto. maneira, talvez até por necessidade de sobrevivência, por amar tanto o cinema naquele momento, como ainda continuo, mas naquele momento era muito forte, eu não quis separar. Ou seja, eu quis trazer. Grudou obrigatoriamente. Eu quis trazer Isso só favoreceu. e tendo ele comigo, só favoreceu. Só favoreceu. Exatamente, só acrescentou. Roberto, e conta um pouquinho do início da sua carreira. Como que foi na parte profissional? Profissional, tá. Como eu já disse, a minha formação acadêmica foi em engenharia civil e logo após formado eu fui buscar um local onde eu pudesse exercitar dentro do universo da engenharia civil o meu trabalho. No primeiro momento eu tive o privilégio de trabalhar numa construtora. Na época uma grande consultora, acho que em termos de Brasil, e que é de Marília, de Marilense, que é do Carlos Olé, que era a Sancalha Engenharia. Isso lá nos anos 70, final dos anos 70, 79, para ser preciso. E essa construtora fazia muitas obras, grandes conjuntos residenciais, prédios para o Banco do Brasil, enfim, tinha obra em todos os lugares no Brasil todo. E eu tive o privilégio de começar nela, porque foi nela que eu fui jogado para as obras. Eu fui aprender a entender como é o universo da construção civil e da obra em si, que na escola você não aprende. A gente sabe que o projeto que a gente vê ali, o desenho, é muito diferente da realidade do que acontece. Então veja, eu fui jogado para num local, num lugar, numa situação que era obra e que estava distante ainda da criação do projeto. Eu tinha o projeto em mãos, que me vinha, sem ser elaborado por mim, que eu tinha que traduzir em algo concreto, que era a obra, através da obra. Então eu entrei no universo da obra. Um universo interessante, me foi de extrema valia, muito importante para eu ver um outro lado, né? Só que nesse processo eu fui nele, isso não me atendeu em termos das minhas necessidades primeiras. Porque já partia mais para o lado de engenharia. Sim, aí era dentro do universo técnico, né, da execução da obra em si. Embora eu trabalhasse na paralela com a arquitetura, mas era uma arquitetura que vinha pronta para mim, né? Eu não participava dela. Então, daí isso não me atendeu nesse aspecto da questão da criar a obra ou o projeto, criar o projeto, melhor dizendo. Então eu comecei a desenvolver aquilo que eu já fazia lá atrás e que tinha por algum tempo deixado de lado, que é começar a retomar o universo do projeto arquitetônico. E para isso eu criei uma construtora minha, na qual eu tinha um sócio e na qual eu projetava e ele executava. E daí criei o espaço para que eu pudesse projetar. E daí não parei mais, daí é uma coisa natural que foi crescendo e cada vez mais me interessando por esse universo. E uma coisa importante, que eu não conseguia dissociar a arquitetura como forma, uma residência, por exemplo, a casa em si, eu não conseguia separar do aspecto interno dela, né? Então daí surgiu a arquitetura de interiores. Quer dizer, ela já vinha, só que não era de uma forma nítida, clara, e como eu comecei a fazer, isso foi em 89. Em Marília, não se concebia um espaço que tivesse um projeto de interiores, não se imaginava isso. Então entregava-se o projeto arquitetônico para o cliente, executava-se a obra, o cliente se mudava e ele resolvia
o seu espaço interno. A gente Quer percebe. dizer, pouquíssimas pessoas naquele momento tinham o cuidado, ou a formação, ou a cultura, ou o hábito de buscar um profissional de interiores, de design de interiores, de arquitetura de interiores. Eu não falo nem de decoração, eu estou falando de projeto de interiores. Eu acho que existe uma separação entre uma coisa e outra. Elas se interrelacionam, mas uma coisa é uma coisa e outra é outra. Então, naquele momento, eu também juntei a arquitetura que eu já fazia interiores. Então, a partir daí, o nosso escritório passou a fazer o projeto como um todo. Isso foi em 89 em Marília. O primeiro projeto meu, me lembro muito bem aqui em Marília, foi no edifício João Paulo II, de um apartamento de duas queridas amigas hoje, para as quais eu fiz vários projetos já. Esse foi o primeiro projeto, um apartamento. E depois a gente começou nas residências, projetos comerciais e tal, elaborando toda a arquitetura de interiores. E é o que a gente faz até hoje. Roberto, a gente percebe que os clientes às vezes têm um pouco de preconceito dos arquitetos, medo, né, do arquiteto pegar e querer colocar o gosto dele nos projetos e falar, não vai respeitar a minha opinião. Como que você encara isso com os seus clientes e como que é a sua maneira de conduzir um projeto com o cliente? Bom, eu concordo com o que você diz, mas eu acho que isso vem muito, porque a gente ainda é um país muito novo nesse aspecto do profissional de arquitetura e de interiores, então nem se fala, né? Nos grandes centros isso já vem de mais tempo, mas no interior isso é recente. Então as pessoas naturalmente não têm, vamos dizer assim, o traquejo da coisa, né? De como conduzir, de como buscar, de como procurar. Em primeiro lugar, eu acho que tem que partir de quem procura, de quem busca um projeto. Se ele busca um profissional, seja ele qual for, eu acho que ele tem que se identificar com o estilo. Esse é o ponto principal. Não precisa exatamente, é claro que ele não vai fazer exatamente aquilo que ele já fez, mas ele tem um traço, normalmente os profissionais têm, um traço específico, que eles valorizam algumas coisas específicas que exatamente dão a eles um estilo, né, de trabalho. E o cliente deve buscar o profissional com o qual ele se identifica em termos de projeto, no primeiro momento, daquilo que ele já fez. Se isso acontece, já é meio caminho andado. Porque daí ele já chega e você entende que ele está ali porque ele se identificou com o seu trabalho. Já te dá uma certa folga. Agora, o que vem a partir daí depende do profissional. No caso de mim, por exemplo, de você saber conduzir.
Eu acho que você disse uma coisa importante, que os clientes têm um certo receio da questão da imposição, né? Eu tenho uma visão muito particular disso. No fundo, a gente tem que, em alguns momentos, a palavra não é impor, é conduzir, saber conduzir, porque o cliente não sabe desse processo, desse caminho, e você tem que mostrar para ele o caminho, e ele tem que se sentir seguro no caminho com você. E ele tem que entender que o caminho que você escolheu é o caminho dele e não o seu caminho, né? O caminho que você entendeu que é esse o caminho dele. Como é que você, o profissional, entende o caminho do cliente? Você tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer as características, os gostos pessoais, como ele vive, como eu já falei anteriormente, se ele tem uma coleção disso ou daquilo, se ele gosta de nadar, então de repente ele vai ter que ter uma raia na casa dele, ou se ele gosta de livros, eu posso fazer um living lotado de paredes de livros, porque ele pode pôr toda a coleção dele à mostra, e é bom que esteja ao alcance dele sempre, né? Então, cada um tem uma particularidade que você tem que tirar dele, essa característica pessoal, e saber interpretar, porque a casa você faz para ele e não para você. O que tem de seu nesse projeto, nessa situação toda? Tem o seu traço, tem o seu estilo, aquilo que já não tem como você fugir mais, porque é dessa forma que eu sei fazer o meu trabalho. Eu sempre busco, no meu caso, voltando, eu busco os ambientes que têm uma certa descontração, um despojamento, né? Uma coisa mais à vontade. Que daí entra a questão da casa. A casa tem que ser um ambiente de repouso, de restauro, de bem-estar, onde a pessoa se recupera a sua energia do seu dia a dia, de trabalho. Então a casa tem que ter essa coisa. E acho que para que você consiga um ambiente assim, eu busco sempre pelo descompromisso do espaço, pela situação de informalidade, com elegância, é claro, né? Então, eu acho que cada profissional sabe conduzir a sua maneira. Eu sei dessa forma, tentando pegar o melhor do cliente e tentando passar para ele o meu melhor, que complemente esse processo. Eu posso, muitas vezes, e muitas vezes acontece, acrescentar algo mais, mas algo mais que não é meu, algo mais que de repente é dele mesmo e ele não sabe. Que você conseguiu captar que ele não sabe, momento. E que ele de repente vai descobrir e até falar, poxa, que legal, isso era meu, eu não sabia, que bom que você me ofereceu isso. Isso é o maior prazer do mundo, né? Para quem consegue chegar nesse ponto de um projeto. A gente tem conseguido mais ou menos isso. Então veja, não existe uma imposição. Existe sim, naturalmente, uma relação que passa a ser até uma relação de amizade, muito legal. Muitas vezes, e a maioria delas, a gente se torna amigo do cliente, porque você entra no universo particular da pessoa. E participa por muito tempo desse universo. E participa durante esse período todo de preparo do projeto, depois do período da obra em si, do projeto, da execução do projeto em si, e depois continua, né? Continua pela amizade. Uma delícia, de repente, às vezes o cliente precisa de uma determinada peça que ele gostaria de ter e não tem. Então você vai junto adquirir isso. Você vai junto fazer essa prospecção, né, de obras de arte, de telas, de um móvel especial, enfim, de uma cor especial num determinado papel que faça sentido. Então essa busca é sempre junto com o cliente. Nós estaremos do lado dele, orientando dentro dos interesses pessoais dele, mas dando um norte para ele. Isso é muito importante, para que não se perca a noção de, vamos dizer assim, de totalidade do projeto. Tem que haver uma relação em tudo que você determina nas partes, elas têm que estar se falando para se formar um todo com uma certa harmonia, né? Então é esse o objetivo do profissional, estar ao lado, dando esse norte, orientando e conduzindo naturalmente o cliente. Se de repente não é assim que se faz, que se age como profissional com um determinado cliente, você vai ver no resultado, fica um resultado falso, fica uma casa que não é a cara de quem mora. A pessoa não vai se sentir bem nela e aquela casa não é para ela. Então houve um mal entendimento,
nesse aspecto. Uma má interpretação. Uma má interpretação. Eu acho que o que é importante é ter realmente essa confiança entre o cliente e o profissional. Isso é fundamental. Eu acho que em qualquer profissão, essa questão da confiança, da sintonia, dessa sinergia e dessa cumplicidade quase, né, é muito importante. No nosso universo, então, ele é fundamental para que se consiga um bom resultado. Até mesmo porque, como você disse, a arquitetura aqui no interior é algo novo. Por isso que às vezes as pessoas ficam com essa preocupação. Mas aí quando tem essa confiança do profissional e você consegue passar isso para o cliente capta. Então eu acho que é onde a tendência é conduzir para o caminho correto. E você foi muito claro, não é imposição, mas é conduzir. É saber conduzir. Porque às vezes o cliente não entende. De repente ele me oferece, ele fala, eu quero determinada coisa, quero ir por aqui. E você percebe que ele está equivocado. É que ele não está vendo o resultado final que você já viu. Ele está equivocado, você vê que ele está equivocado, você não pode dizer você está equivocado naquele primeiro momento, que ele pode até chocá-lo, mas você pode, o que é condução? É saber mostrar que aquele não é o melhor caminho. Tem esse outro ou aquele outro caminho que para ele vai ser muito melhor, muito mais satisfatório, né, de realização do trabalho. E nesse programa você conheceu a vida profissional do Roberto Cimino. Não perca o próximo episódio. Saberemos um pouco mais sobre sua vida pessoal. Um abraço e até mais!